aí eu gostaria de perguntar a vocês que são operadores do direito, né, e tudo mais, estão nesse ramo, conhecem sobre a Constituição, né? Vamos entender o seguinte, quais que são os princípios democráticos, né? Vamos falar aqui sobre soberania do voto popular e essa questão, né, de alternância do poder. O que vocês acham sobre isso aí? Acho que o Dr. Rogério é mais avalizado que eu para falar. Bom, William e Dr. César, primeiro, queria dizer que a minha pretensão aqui não é trazer debate acadêmico, né? Vamos trazer o que o leigo entende por democracia. Sim. A gente não vai ficar aqui discutindo conceito filosófico de democracia, teleológico, jurídico, não é nada disso. Vamos, então, direto ao ponto que realmente é democracia, para que o leigo, o povo, os seus ouvintes entendem como democracia. Então, democracia, podemos dizer assim, é o governo do povo, né? Tem uma ideia trazida lá da Grécia Antiga, que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Bom, eu vou mais adiante. Eu diria o seguinte, que a democracia, além de ser o poder exercido pelo povo, que pode ser representativo, pode ser uma democracia direta, como se fala, pode ser uma participativa. O que seria cada uma delas? A direta é aquela que o povo exerce diretamente o poder. A representativa é aquela que o povo exerce poder através de representantes. A participativa, que é a nossa, é o quê? É através de representantes, no entanto, ela permite também a participação diretamente do povo, como no caso do plebiscito e do referendo. Inclusive, o cidadão comum, preenchendo alguns requisitos, ele pode apresentar também projeto de lei, né? Exatamente. Chamada Iniciativa Popular. Exatamente. Então, o nosso caso aqui no Brasil, de acordo com a nossa Constituição Federal vigente, é uma democracia participativa. Bom, agora vamos mais longe. Além de ser a participação do povo no poder, por representantes ou diretamente, nos casos que acabei de falar, para ser realmente uma democracia, essa maioria que ganhou eleição, né, que está no poder, ela precisa respeitar as minorias. Se aquela maioria não respeita as minorias, nós não temos efetivamente uma democracia. Nós temos um regime totalitário de um grupo majoritário reprimindo um grupo minoritário. E isso ocorre em diversos países. Nós pensamos assim, a Venezuela é assim, o Hugo Chávez, ele foi eleito e reeleito pelo povo em eleições que foram acompanhadas internacionalmente, e foi considerado que foram eleições transparentes, limpas. Depois de 2 ou 3 reeleições é que o Hugo Chávez fez o golpe de Estado e instaurou um regime, digamos assim, mais repressivo. Mas ele estava ali com a maioria do seu lado e fazendo o quê? Trucidando, digamos assim, a minoria. Isso aí não pode ser dito que é uma democracia. Para ser uma democracia, essa maioria que está no poder, ela precisa respeitar as minorias. A partir do momento que eu começo a colocar no paredão, digamos assim, e paredão que eu falo aqui é no sentido figurado, né? Colocar no paredão o meu adversário político porque ele perdeu as eleições, isso aí não é a democracia. Minorias, né? As várias minorias que nós temos na sociedade. Falamos aqui no início, William, da pessoa com deficiência. É uma minoria. A partir do momento que eu excluo essa minoria da participação do poder, porque eu ganhei a eleição, isso não pode ser considerado uma democracia. E até porque a maioria, não é porque ela é a maioria de população, pode ser que maioria populacional seja uma minoria excluída por gente de uma elite. Ainda tem isso. Só um rápido à parte, doutor Rogério, nós vamos lembrar aqui, por exemplo, que a nossa maioria não elegeu o atual presidente. Exatamente. Porque a maioria votou branco, nulo, se absteve. Exatamente isso. Eu falo aqui da maioria que está no poder, digamos assim, né? Aquela maioria que preencheu os requisitos da Constituição e foi ao poder. Mas realmente vocês têm razão. A maioria
se nós olharmos realmente a maioria da população, nem sempre é a maioria que vence as eleições. Sim. Porque para essa maioria que vence as eleições, ela precisa preencher os requisitos da Constituição e das leis e é eleito democraticamente, digamos assim, né? Pelo povo, para trazer as políticas de governo e tal. Mas se não tiver respeito às minorias, nós não temos aí uma democracia, nós temos um Estado totalitário. Sim, você viu os fundamentos da República do Brasil, né, do Estado democrático, está ali no início da nossa Constituição, está entre eles ali a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. O respeito ao pluralismo político, que Sim. infelizmente hoje nós vemos como isso é bombardeado diariamente, né? Qualquer pessoa que ouse discordar dessa maioria, de determinadas maiorias, é trucidada, é excluída. Então, E isso é um complicador. Sim. E essa questão de discordar é da escola. Sim. Não é só na questão política. Exato. Sim, Quando você está lá, não faz parte do grupinho, você quer colocar uma opinião divergente, pode ser de qualquer assunto. Você acaba sendo o patinho feio. Será que nós não podemos pensar diferente dos demais e acrescentar? Nós perdemos, eu acho que uma capacidade grande. A professora Thaís, que também é doutora em comunicação, esteve aqui também com a gente no Checkout Podcast, ela costuma dizer o seguinte: precisamos fazer um curso de escutação. Precisamos escutar. Às vezes, alguém está dizendo alguma coisa tão importante, interessante para o momento, mas nós estamos lá presos a ideologias. E não é legal isso. Sim, veja, claro que a minoria vai ter o voto minoritário e vai estar, né? E essa é uma essência do Estado democrático também, né? Nós vamos respeitar quem venceu a eleição. Nós vamos esse respeito às minorias, ele foi levado tão a sério na nossa Constituição de 1988, que os senhores veem que lá no Congresso Nacional ela é respeitada. Sim. Tem o líder da minoria em cada... como é que bloco chama? Partidário. Exatamente. Tem a minoria. Garante o tempo mesmo. A CPI tem uma previsão no regimento interno dizendo que a minoria pode pedir a instauração de CPI, que inclusive foi o caso dessa que... Inclusive as mulheres agora com participação lá, e brilhante manifestação das mulheres, Elisiane Gama, Simone Tebet, fazendo contribuições importantes. Exatamente. E é isso que a nossa sociedade precisa, respeitar o adversário. Exatamente. Mas né, no caso da CPI ali, não sei se vocês sabem, mas as mulheres ali, elas não foram nenhuma indicada pelos partidos para compor a CPI. Mas dentro do regimento permitiu que elas falassem e dessem essa contribuição. Por isso a importância das minorias. E estão lá se destacando. Sem dúvida. Viva um abraço aí à mulherada, né? Que precisa cada vez mais aí de ser empoderadas, né? Sem dúvida. Aqui nós, nessa discussão do que é o fundamento da República, né? Não estou entrando em questões teóricas, mas a gente tem que pensar que a democracia, mais do que o governo do povo, é a liberdade do povo. Uhum. Essa eu acho que é a grande diferença do regime democrático para o regime talibã. O povo tem a liberdade de se manifestar politicamente, publicamente, claro que dentro dos limites, né? Claro Sim. que nenhum direito é absoluto em forma alguma, né? Com interpretações equivocadas aí, mas o Estado brasileiro hoje, ele é fundamentado como um Estado democrático e um Estado de direito. Sim. Então, o Estado, que é o órgão que governa os cidadãos, nesse termo, né, tem que se vincular às leis, mas à liberdade. Exatamente. Então, essa minoria que a gente tem que, né, sempre, o senhor trouxe muito bem, a minoria ela tem que ser respeitada e ela tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida. E é aí que é onde que eu acho que às vezes também há falhas hoje em vários âmbitos da administração pública. E é interessante, doutor César Vido, William, que democracia e liberdade elas não andam juntas, né? Sim. Tem muita gente que acha que anda junto, democracia e liberdade, mas são conceitos distintos. Sim. Então, só para a gente entender, por exemplo, a Coreia do Norte é uma república democrática. Olha só. Mas não tem liberdade. Né? Venezuela
Venezuela se considera uma república democrática. A Olha gente só. também sabe o que acontece na Venezuela. Então, são conceitos distintos. Eu posso ter uma democracia onde não tem liberdade. Mas o ideal é o quê? O ideal é que eu tenha uma democracia juntamente com a liberdade. E quando a gente fala em liberdade aqui, como o senhor falou, doutor César, não é uma liberdade absoluta de fazer o que bem entende, né? Eu vou fazer aquilo até onde a lei me permite. Ou, melhor, até onde a lei não me proíbe. Exatamente. Por isso é chamado Estado democrático de direito. Direito por quê? Porque eu tenho que respeitar a Constituição e as leis. Inclusive, muita gente desrespeita e sai ameaçando, com vários casos que a gente tem visto por aí. Ameaçam as instituições, ameaçam pessoas que estão ali na função do cargo, independente da visão ou de qualquer outra coisa, ela é uma autoridade. Está ali representando um poder. E, no mínimo, questão de educação começa por aí, de respeito, mas, acima de tudo, é realmente levar em consideração que a ameaça fere, é um crime, né? Então fere a Constituição. Então é complicado isso, né? Eu me permito discordar do Dr. Rogério aqui. Eu não posso fugir da treta. Olha só, aí, ó. A treta. Eu acho que o conceito de democracia sem a liberdade não é democracia. Eu acho que a República Democrática da Coreia do Norte não é democrática. Ela pode ter o nome de democrática, mas não adianta você querer dizer que um tomate é um abacate. O conceito... desculpe, doutor. Me parece assim, esses países que o senhor citou aí, eles têm a participação popular, na essência, em alguns casos e tudo mais. Mas eu acho que só vai haver democracia mesmo quando se respeitar a liberdade. Só vai haver democracia como acontece no Brasil, quando o cidadão tem voz, quando o cidadão pode, de fato, questionar, quando o cidadão não tem que levar carteirada de autoridade. Né? Nós hoje discutimos esse assunto sobre um determinado cidadão que deu uma carteirada lá. Né? A democracia sem liberdade, para mim, que é um arremedo ali, é um fingimento de democracia. Então, assim, me permita só pontuar isso. Não, perfeita a colocação do senhor. Mas o que eu volto a lembrar aquilo que falei lá no início, quando trouxe aqui digamos assim, um conceito de democracia, que a democracia é aquele exercício do poder pelo povo, né? Poder pelo povo. E não dá para dizer, por exemplo, que na Coreia do Norte não tem um exercício do poder pelo povo. O povo apoia aquele regime, por incrível que pareça. Exatamente. Então, para eles, isso é a democracia. Mas ela não está não está casada com a liberdade. Me desculpe citar um lugar comum aqui, mas paz sem voz é medo. Né? E esse povo apoia esse regime como por medo. Não por liberdade de pensamento, porque eles têm a liberdade de achar que aquilo é bom. Mas na Se realidade, eles às não vezes acharem até falta consciência, né? Às vezes até falta consciência. No Brasil, se você olhar para muita gente que viveu no período ditatorial do Brasil, na ditadura militar, que alguns amenizam para regime, inclusive o professor Bomba esteve aqui com a gente falando sobre isso, a diferença dos conceitos, né? É interessante você dizer que é o seguinte, muita gente acha que era livre naquela época. Muita gente, inclusive, quer a volta daquele período de 1964. Meu pai não está aqui mais Então. com a gente para se defender, mas era um saudosista e ele falava isso. Mas exatamente isso. Eles tinham... E eles achavam que estavam na democracia, inclusive. Mas isso aí, nós estamos falando de mentalidade de época, né? Naquela mas época foi culturalmente apropriado, né? Naquela época aquilo funcionou. Mas é que assim, eu entendo até que o doutor Rogério, até me permita, porque, de repente, você está encalacrado numa sociedade, determinadas visões, e ali você tem uma celebração, um culto ao líder, inclusive. Exato. E aquelas pessoas acham que estão fazendo o correto. Né? O Estado ali é dominante. Eles acham que lá no votar, referendando através do voto, as decisões ali, mesmo sem discussão, elas estão corretas. Se você perguntar na China, é mais ou menos desse jeito. Exato. Entendeu? Então, assim, lá, inclusive, você vota o que é decidido lá, no Congresso é feito. Não tem negócio ambiental, não tem negócio de... Está votado lá no Congresso, nós vamos seguir. Pronto, acabou. Uma das explicações para ser tão
com desenvolvimento econômico, é tudo isso, porque está votado ali, está decidido, eles têm uma votação que, inclusive, é para curto, médio, longo prazo, que eles têm que seguir aquele planejamento de Estado. Essa é aquela liberdade, assim, você tem liberdade para fazer o que eu mando. Exatamente.